Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo, isso aqui é o Contraponto HQs. Eu estou aqui em outro ambiente, porque hoje é domingo e domingo é dia de acontecer várias coisas aqui em casa. E aí tem menino para um lado, tem mulher para o outro, e eu vim aqui para esse cantinho para a gente conversar um pouquinho, já que durante algumas semanas, né? Na verdade, alguns meses já temos o primeiro vídeo que saiu assim, com imagens do Super-Homem, com aquela o S lá do Rei do Amanhã, o Super-Homem calçando a bota, aquela roupa zona frouxa. De lá pra cá, a gente tem escutado muitas críticas aos filmes e muitos elogios, e aí sai o primeiro trailer, e depois sai o primeiro teaser, e depois sai mais não sei o que, e assim por diante, até que a gente tem esse trailer novo, que eu não gostei, paciência. Muita gente adorou, aclamou, e não pode ver a trilha sonora que, ai meu Deus, Super-Homem. Tudo bem, não tem problema não, pode ficar à vontade. Você pode adorar, assim, você tem o direito de adorar, assim como eu tenho o direito de não ter gostado. Porém, eu venho nesse vídeo aqui no Contraponto, já que a gente fala de quadrinhos, vídeo de colecionismo, e aproveitar, se inscreve aqui no canal, se você gosta dos vídeos, beleza, se você não gosta, bem, paciência, não posso fazer nada. Mas eu venho mostrar pra você algo muito significante do Super-Homem pra mim. Eu sou um colecionador velho, sou chato, sou insuportável, nojento, pode, ninguém nem gosta de mim, mas eu tenho as minhas sugestões e opiniões de HQs que podem ser significativas para alguns personagens nos quais eu coleciono, eu guardo, eu tenho. Eu já tive muito HQ do Super-Homem e eu fui me desfazendo aos poucos, porque uma das crises que o colecionador passa é espaço. Se você for ter tudo que você já teve na sua vida, você tem que morar numa casa e ter 15 casas só de coleção. Então eu tive a primeira versão, eu tive a segunda versão, eu tive a terceira versão, até que eu peguei essa edição aqui, que é uma edição que me satisfaz, vamos dizer assim. É a Super-Homem, o que aconteceu ao Homem de Aço. Essa edição aqui, para você que nunca leu o Super-Homem, ou que tem preconceito porque o Super-Homem é super forte, é não sei o que, qualquer inimigo dele não ganha porque o Super-Homem é chato, porque não sei o que, você precisa conhecer Super-Homem, o que aconteceu ao Homem de Aço. Não é porque o Alan Moore escreveu, tira o Cavalinho da Chuva. Não é porque o Kurt Swan desenhou, não é, tira o seu Cavalinho da Chuva também. Essa edição é importante e essas histórias são importantes pelo simples fato de que essa edição, o que aconteceu ao Homem de Aço, que a Eglo Moss encadernou, e tem outras histórias aqui nesse encadernado, é, na verdade, uma das mortes dos super-homens que existem na DC Comics, exatamente como você ouviu. É uma tribulação ler e ser fã da DC, e pior ainda do Super-Homem, do Homem de Aço, porque você nunca sabe quem é o Homem de Aço vigente, atuante, daquela época, e de qual terra e de qual realidade que você está colecionando. Então, essa edição aqui, nos Estados Unidos, quando saiu, estava saindo exatamente naquela época de transição, onde o Super-Homem que nós conhecíamos lá da sua criação, aquele que nem voava, ficava só pulando, aquele que pegava uma corrente, amarrava um planeta e saia carregando nas costas, né? Um poder inimaginável. Foi um personagem criado para ser tudo que qualquer outro personagem gostaria de ser, que é o super poderoso, super inteligente, super rápido, super indestrutível, super tudo. Só que por conta da Crise nas Infinitas Terras, que era a saga que faria um reboot geral na DC Comics, eles precisavam dar um fim ao Super-Homem daquele ambiente, daquela terra, daquela realidade. Tanto que até hoje a galera começa a ter crises na sua mente, igual a DC Comics, se essas histórias são canônicas ou não. Os especialistas, como diz meu amigo André, que o André, meu amigo, escuta muitos especialistas, alguns especialistas dizem que não é mais canônico, outros especialistas dizem que precisa ser canônico, outros especialistas dizem que são apenas histórias legais, roteirizadas por um mago que já tinha feito o Watchmen e que estava assim muito famoso, então colocaram na mão deles para ele escrever o que aconteceu ao Homem de Aço. Vou mostrar para vocês aqui a primeira parte, a primeira página, já é aquela tão famigerada imagem de um monolito, uma
estátua em homenagem ao Super-Homem, já que o Super-Homem deixaria de existir, então ele tinha que ter em memória. O Super-Homem é o maior herói da Terra, o maior herói do universo, o maior herói de todos os cantos. O que aconteceu ao Homem de Aço, escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Kurt Swan, é exatamente essa transição do antigo personagem Super-Homem para o Super-Homem que nós conhecemos hoje, que foi o John Byrne que reformulou. A maior diferença que a gente teve foi que o Super-Homem teve uma queda de poderes, porque o John Byrne quis trazer ele mais para perto da nossa humanidade, para que ele fosse um personagem no qual a gente se identificasse um pouco mais. Eu não vou falar tanto sobre a história para que você tenha curiosidade e dizer, rapaz, eu vou precisar ler isso aí. Vai, você vai precisar ler isso aqui. Porque no começo já tem a dona Lois Lane dando entrevista para um rapaz, falando sobre tudo que aconteceu com o Homem de Aço, com o Super-Homem, com o Bizarro, com o Lex Luthor, com o Brainiac. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que é uma referência legal, é essa lata de lixo aqui, com a roupa do Clark Kent, ó, com o jornal dizendo que o Clark Kent morreu. Que, querendo ou não, a gente pode lembrar muito bem daquela icônica cena do Homem-Aranha, onde a lata do lixo está lá e também o uniforme do Homem-Aranha está na lata do lixo. Todo personagem de histórias em quadrinhos passa por esses problemas de eu vou abandonar o manto, eu vou deixar de ser super-herói, eu vou deixar as coisas que todo roteirista usa e que, se você é fã de super-herói, você já viu isso em vários lugares. O Batman, o Super-Homem, o Shazam, o Aquaman, todo mundo já passou por algum problema que eu não quero mais, a minha vida não presta. E um Homem de Aço não é diferente em relação ao Clark Kent, já que a sua identidade é exposta, tá aqui, ó. Aí depois me conte aí, conto não, compra a revista e vai ler. Então peço emprestado a algum amigo seu. Então eles precisavam transicionar o Super-Homem, criado lá em 1938, para um Super-Homem pós-crise nas Infinitas Terras. E aí acontece um bocado de coisa, o Super-Homem passando aí todinho chorando, porque aconteceu uma parada aqui, não vou dizer pra você o que aconteceu, porém, você vai ler e vai dizer assim, rapaz, pelo amor de Deus, que negócio massa. E o que aconteceu ao Homem de Aço é uma história que até hoje é considerada, se prepare, se segure na cadeira para você ouvir essa frase, essa palavra, porque essa palavra na Marvel não é muito utilizada, mas até hoje é considerada uma história clássica. Isso mesmo, Superman tem uma história clássica que é o que aconteceu ao Homem de Aço. Mais uma vez, deixando claro, o Alan Moore realmente teve a sua parcela de responsabilidade ao escrever isso aqui, porque, querendo ou não, foi uma passagem de manto, foi uma morte, foi uma desculpa de abandono do manto. O Super-Homem deixa de existir dessa forma e volta a surgir como o Homem de Aço do John Byrne. Então, Crise nas Infinitas Terras apagou toda uma realidade, fez tudo ficar em branco para que de repente surgisse um Homem de Aço assim como hoje nós o conhecemos. Embora já tenha tido história ruim pra cacete, embora já tenha tido saga ruim pra cacete, o Frank Miller cagou o pau no Super-Homem ano 1. E tantas outras histórias ruins como Super-Homem vs Lobo, menino, tem corra ruim demais. Super-Homem perdido, não sei como é que o Super-Homem se perde no espaço, mas tudo bem, vamos pra frente. Então, se você não é um leitor assíduo de Super-Homem, você não acompanha as mensais, você não acompanha as sagas, você não acompanha as histórias que são secundárias do personagem, pega uma história legal para você ler, conhecida como O que Aconteceu ao Homem de Aço. Aqui no Contraponto, eu dificilmente faço vídeos de indicação de revistas específicas, porém essa aqui eu quero indicar pelo simples fato de que muita gente tem me criticado e mandado mensagem, falado comigo no direct e aqui até no YouTube, que às vezes eu não mostro minha coleção, não digo o que eu estou nas revistas, mas essa daqui eu fiz questão, depois de conversar com um amigo meu sobre o Homem de Aço. Tem muitas histórias boas do Super-Homem? Tem, tá certo, tem. Mas também tem algumas que são mais selecionadas assim, e uma delas é essa aqui, que eu peguei da Eglomoss. Também tem a da editora Panini, mas se você quer uma completinha, porque a da Eglomoss tem até aquela surpresinha no final, que é uma historiazinha antiga, que eles sempre colocam. Essa daqui é a de 1944. No final eles sempre colocam uma historiazinha legal, faz a gente relembrar esse Super-Homem que deixou de existir nessa edição, beleza? Então, o que aconteceu ao Homem de Aço é a indicação do Contraponto desse domingo para você. E eu vou fazer mais um vídeo sobre uma outra edição que eu gosto muito, mas não é nem da DC, nem sobre o Homem de Aço. Então, aguarde aí o próximo vídeo.
Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe seu comentário se você já leu o que aconteceu ao Homem de Aço. Deixe nos seus comentários se você gostou, se você entendeu a referência que o Alan Moore quis fazer em relação à transição de passagem de manto. Se esse super-homem aqui era legal e o do Joe Byrne é uma paia. Deixa aí nos comentários pra gente bater um papo e conversar. Porque aqui no Contraponto o propósito é sempre esse. Eu levanto uma bola e quem quiser fazer o gol faz, quem quiser chutar para fora faz. Só não pode esculambar o amiguinho que sou eu. Até o próximo vídeo.